1, ele tem a seguinte enunciado, né? Então, o enunciado diz o seguinte, ó, o R3 é o conjunto de todas, né, de todas as ternas, ordenadas de números reais. Ok? Então, esse aqui é o nosso conjunto que a gente chama de R3. O que seria isso? O que significa? Vamos colocar assim, ó, ou seja, o R3 é igual a um conjunto formado por ternas ordenadas. Então, quer dizer, cada elemento do R3 ele tem 3 coordenadas, uma para x, uma para y e uma para z. Tá? Por isso que chama terna ordenada, por causa desses 3 números. E o detalhe é que esses números, tá? A gente vai colocar assim, ó, x, y e z, eles são números reais. Então, o que seriam esses números reais? São todos os números que a gente geralmente trabalha. Positivo, negativo, raiz quadrada exata, raiz quadrada não exata, fração, número decimal, tá certo? Os números que não fazem parte do R seria as raízes com índice, né? Se você tiver lá uma raiz, se esse número aqui for par, tá? E aqui dentro for um número negativo, tá? Um número negativo qualquer. Então, esses números, eles não são reais, tá? Eles são complexos. Tá bom? Então, o x ele não é número desse tipo, tá certo? Então, ele vai ser número real. Todos os números que a gente trabalha, com exceção desses casos, tá? Muito bem. Aí, nesse exemplo, vai ter definido assim, ó, a adição e a multiplicação. Lembra que quando a gente trabalha com um espaço vetorial, a gente tem que definir uma adição e uma multiplicação por escalar. Né? Então, para ser um espaço vetorial, o conjunto tem que obedecer aquelas 8 propriedades, né? E tem que ser definida uma adição e uma multiplicação por escalar que obedeça àquelas 8 propriedades de espaços vetoriais. Então, essa adição e multiplicação por escalar no R3, né, são definidas por. Tá ok? Então, os exercícios de espaço vetorial, geralmente eles vêm assim, eles definem um conjunto, e aí depois eles definem uma adição e uma multiplicação por escalar. Isso é definido no exercício. No caso do R3, a adição seria o seguinte, se a gente pegar um elemento x1, y1 e z1, né, um elemento de R3 é essa terna. Tudo isso é um elemento só de R3. E se a gente somar com outro elemento de R3, x2, y2 e z2. Como que é definida a soma? O primeiro elemento vai somar com o primeiro, tá? O segundo elemento vai somar com o segundo, e o terceiro elemento, ele vai somar com o terceiro. Tá? Então, a adição de números em R3, né, é definida desse jeito. A multiplicação por escalar é definida da seguinte forma. Vamos supor que você tem um A, que é um escalar, um número real. E se esse A multiplicar um elemento de R3, né, que seria essa terna aqui, ó, x, y e z, como que é definida essa multiplicação? O A vai multiplicar o primeiro, ele também vai multiplicar o segundo e vai multiplicar também a terceira coordenada. Tudo bem? Então, o R3, né, com essas propriedades aqui,
a gente quer verificar nesse exercício, né? Vamos colocar assim a pergunta, ó. Será que R3 é um espaço vetorial? Então, nós queremos saber se o conjunto R3, com essas propriedades, se ele é ou não um espaço vetorial. Tá bom? Então, essa é a dúvida aí do exercício, é o que a gente quer resolver. Para a gente verificar se R3 é ou não um espaço vetorial, a gente teria que testar todas as propriedades. Tá bom? Só que para esse exercício não ficar tão longo, a gente vai testar algumas. Tá? Por quê? Porque R3 é um espaço vetorial. Então eu vou testar algumas para a gente ver que ele satisfaz as propriedades. As que faltarem, depois vocês podem testar, tá bom? Como exercício, tá? Então vamos testar algumas aqui, ó. Oi? A gente vai mostrar apenas algumas propriedades, que satisfazem algumas propriedades do espaço vetorial, tá? Mas o correto seria assim, fazer todas, mostrar que satisfaz todas, tá? Vamos mostrar que R3 satisfaz algumas das propriedades dos E.V, espaços vetoriais. As demais propriedades, que a gente não mostrar nesse exercício, ficam como tarefa. Ok? Então é interessante tentar mostrar todas. Tá? Tentar mostrar todas, aí se surgir dúvida em alguma, a gente vai retomando isso. Primeiro que a gente vai mostrar, né, tem uma propriedade, não precisa decorar o número de propriedade, pode fazer na ordem que vocês quiserem, tá? A primeira que a gente vai mostrar vai ser essa daqui, ó, que diz o seguinte: se eu tenho 3 elementos que pertencem a um espaço vetorial, então a soma deles é associativa. Tá? Então, tanto faz eu somar 2 e depois somar o primeiro, ou fazer nessa ordem. Somar os 2 primeiros e depois somar o terceiro. Tá bom? Então, a gente quer mostrar isso daqui. O que a gente faz primeiro? Oi? Pode falar. Isso. Aí o número aqui não importa, tá? Vocês podem colocar na ordem que vocês quiserem. E aí, o que a gente faz? Então, a primeira coisa é a gente quer saber isso aqui, tá? Essa igualdade, se vale essa propriedade nesse exercício. Então, sejam U igual a B, C, né? Porque U é um elemento de R3, então tem que ser uma terna, tem que ser representado como uma terna ordenada. O V com 3 coordenadas também, por exemplo, D, E e F, e o W também com 3, né? G, H, I. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos fazer assim, ó, U mais V mais W. Tá? Então, como ficaria essa conta? A gente pega U mais... Aí vamos colocar aqui um colchete, certo? Daí nós vamos pegar o V, que é o D, E e F, mais o W, que é o G, H e o I. Ok? Tá. Essa propriedade diz que primeiro a gente tem que somar o V com o W. Então, nós vamos somar o V e o W. De acordo com a definição aqui, ó, quando a gente soma 2 elementos de R3, soma primeira coordenada com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira. Certo? Então, nós vamos aplicar essa ideia aqui. Somando,
né? A gente já pode pôr um parêntese aqui, porque já vai fazer a soma. Então, vai ficar D mais E. Opa, desculpa. D mais G, né? Primeira com primeira, D mais G. E mais H. F mais I. Ok? Fez essa soma. Isso vai ser igual a... Agora aqui, ó, percebam que a gente tem dois elementos de R3. Esse e esse. São dois elementos de R3. O que a gente faz? Soma esse com... Eu vou colocar assim, ó, só para a gente ver que são elementos de lugares diferentes. Tá? B mais E mais H e C mais F mais I. Ok? Isso, o A, B, C, D, E, até o I aqui que a gente usou, são todos números reais. Se eles são números reais, eu posso usar aqui, eu posso tirar o parêntese, ó. Posso fazer isso daqui, ó. D mais G, A mais D mais G, né? E eu posso colocar aqui B mais E mais H e C mais F mais I. A gente pode tirar esse parêntese. Ok? Até esse ponto, a gente está trabalhando com números reais. Já que esses números são números reais, o que a gente faz? A gente pode escrever isso daqui como sendo A mais, deixa eu ver aqui, D mais G, A mais D mais G, deixa eu só... Opa, por favor. Ó, A mais... Ok. Ó, então, a gente pode colocar um parênteses no A e no D, não pode? Porque são números reais, tanto faz a ordem que a gente somar. Tá? Depois. Isso. B mais H. Tá? Nós podemos também colocar um parênteses aqui, ó, no B e no E, porque são números reais. Não vai mudar a soma. E depois... Isso, ó. Também aqui a mesma coisa. Tá certo? Então, como são números reais, os números reais têm por propriedade serem associativos. Né? Pode fazer essa ideia. Isso daqui pode ser escrito assim também, não pode? Ó, A mais D, B mais E e C mais F. Pode ser escrito assim também. Mais G, vírgula, H, vírgula, I. É a mesma coisa. Tá certo? Bom, isso pode ser escrito ainda como A, B, C, mais D, E, F, fecha, mais o G, o H e o I. Correto? Então, a gente pode fazer isso. Ora, mas isso daqui não é a mesma coisa que... isso daqui, ó, se a gente voltar lá no início, tá? Isso aqui é o U. O ABC é o U. O DEF é o V. E o W é o GHI. Então, a gente pode substituir isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que U mais V mais o W. Tudo bem? Então, ó, olha só o que nós mostramos. Nós mostramos que se você pegar U mais V mais W, você vai chegar em U mais V mais W. Então, quer dizer, satisfaz uma das propriedades dos espaços vetoriais. Tudo bem? Que é a propriedade associativa. Então, aqui nós provamos o quê? Nós provamos que U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Provamos que
O R3 obedece à propriedade associativa. Usando só a soma, né? Usando só a soma, tá? Vamos pegar uma outra propriedade, por exemplo. Daquelas 8 propriedades espaço-vetoriais, tá? Vamos pegar uma outra propriedade, por exemplo. Vamos pegar uma que tenha alguma multiplicação aqui. Ó. Deixa eu pegar, por exemplo... vamos chamar de 2 aqui, tá? Pode perguntar. Outra propriedade aqui, ó. Chamar de propriedade número 2. Outra propriedade que existe lá nos espaços vetoriais, tá? É que se você pegar, por exemplo, assim, ó, fizer lá alfa, por exemplo, vezes beta v, alfa vezes beta v, isso é igual a alfa vezes beta que multiplica v. Ok? Então, essa é uma propriedade também dos espaços vetoriais. O que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se você pegar um v, tá? Então, aqui, ó, só para ficar claro, o v ele pertence a R3, que é o conjunto que a gente quer verificar se é espaço vetorial, e o alfa e o beta, eles pertencem a R, eles são escalares, tá bom? Aqui a gente quer mostrar o quê? Se essa associatividade aqui de escalares, se ela é válida para o R3, tá bom? Muito bem. Para a gente mostrar isso, primeiro a gente tem que falar quem é o V em R3, tá? Então, vamos por lá. Sempre eu tenho que começar dando nome para esse V, atribuindo, né, um significado para ele dentro do conjunto que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, seja V igual a B e C, por exemplo. Tá certo? Muito bem. Então, se eu tenho alfa vezes beta V, isso aqui é a mesma coisa que alfa vezes beta vezes ABC. Correto? Então, eu posso escrever assim. Ok. Lá da definição, nós temos que, em R3, se eu tenho um número que multiplica um elemento de R3, ele vai fazer ele vai multiplicar o primeiro, o segundo e o terceiro. E o resultado vai ficar desse tipo aqui, ó. Essa é a ideia que a gente vai usar lá. Então, o que a gente faz? Aqui eu tenho o beta. Então, o beta vai multiplicar o A, o B e o C. Ok? Então, isso vai ficar igual ao que? Alfa, que multiplica beta A, vírgula, beta B, vírgula, beta C. Fecha parêntese. Então, eu fiz a primeira multiplicação. O primeiro escalar foi multiplicado, né, com os elementos da terna ordenada. Ok. Agora, o que eu posso fazer? Esse elemento aqui, ele pertence a R3. É uma terna ordenada. E esse elemento aqui, ele pertence a R. Ou seja, ele é um escalar. Já que eu tenho essas condições, eu posso fazer mais uma vez. Eu posso fazer isso daqui, ó. Colocar aqui, ó, alfa vezes beta V. Isso aqui vai ser igual a alfa beta A, porque aqui eu vou multiplicar, ó, pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Alfa beta B e alfa beta C. Ok? Mas o alfa e o beta, eles são números reais. Isso aqui, ó, multiplicação de números reais é um número real, é uma propriedade dos números reais, tá? Então, o alfa e o beta pertencem aos reais. Se eles pertencem aos reais, o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode escrever isso daqui dessa forma, não posso? Ó, alfa, beta, colocar isso, fazer essa conta primeiro, depois multiplicar isso por A, não é a mesma coisa? Né? Mesma coisa aqui, ó, posso fazer alfa vezes beta e multiplicar o resultado por B. Né? Então, eu posso pegar e multiplicar o resultado por B. Da mesma forma, a gente pode pegar alfa
vezes beta e multiplicar o resultado por C. Tudo bem? É permitido porque o alfa e o beta são números reais. Tendo essa condição, isso daqui é a mesma coisa que eu não posso colocar o alfa e o beta fora e multiplicar pelo elemento A, B, C. Já que eles são uma constante, eu posso fazer aquela operação aqui do início, ao contrário aqui. Tá? E isso é a mesma coisa aqui. Alfa, beta, vezes o ABC é o quê? É o V. Tá? Então, nós provamos o quê? Que alfa vezes beta V é igual a alfa, beta, V. Tá? Nós provamos que isso é igual. Tá? Então, quer dizer, satisfaz essa propriedade da associatividade ali dos escalares. Tudo bem? Então, satisfaz mais uma propriedade. Vamos colocar uma... São 8 propriedades, tá? Vamos colocar uma terceira aqui, ó. Como é que a gente faria essa terceira? Né? A terceira, uma propriedade é o seguinte. Se eu tenho V, né, mais U, e isso daqui é igual a zero, tá? Então, V é igual a menos U. Né? Então, essa propriedade, ela chama de elemento oposto. Tá, ok? Então, se você tem a soma que dá zero, então um é o oposto do outro. Tudo bem? Então, essa é a ideia. O que a gente faz para provar nesse caso? Vamos dar significado aqui. Ó. O V, tá? A gente atribui lá uma representação para ele em R3, tá? E o U também. Vamos atribuir uma representação lá, por exemplo, D, E e F. Ok? Então, se a gente pegar fazer V mais U, isso aqui vai ser o quê? A, B, C mais D, E e F. Correto? Tudo bem. Pela propriedade da soma, né, de R3, o que a gente pode fazer? A gente pode somar o quê? O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceira coordenada com a terceira. Tudo bem? Isso daqui, V mais U, né? V mais U. A gente já definiu aqui, ó, que isso aqui vai ser igual a zero, tá? Então, isso, B mais E, essa propriedade que a gente quer mostrar. Se isso aqui for igual a zero, mas qual é o zero em R3? Como que eu escrevo zero em R3? Zero, zero e zero. C mais F, é isso mesmo. Vamos colocar aqui. Ok, então isso aqui é igual a 0, 0, 0. Né? Significa então, já que esses termos são iguais, que A mais D é igual a 0. Certo? Se A mais D é igual a 0, então A é igual a menos D. Né? Porque são números reais. Outra coisa, B mais E é igual a 0. Se eles são igual a 0, então B é igual a menos E. Ok? E por fim, C mais F é igual a 0. Então C é igual a menos F. Ok? Ó, então, como nós temos essas informações, né, o que a gente pode falar? Então, já que V é igual a ABC, tá? E o A é igual a menos D, então isso aqui é a mesma coisa que menos D, menos E e menos F, correto? E isso é a mesma coisa que menos 1
que multiplica D, E e F. Não é? Como se nós tivéssemos menos 1 multiplicando todas as letras. Isso é a mesma coisa que menos 1, que multiplica o D, E e F, é o U. Tá? E, então aqui nós chegamos o quê? Que V menos 1 vezes U é menos U. Então, ou seja, o R3 também, né, ele satisfaz a propriedade do quê? Da existência do elemento oposto, que é uma das propriedades, né, dos espaços vetoriais. Tudo bem?